celular volta. Então, nessa série nós vamos falar sobre esfriamento espiritual. Abacuque 3, versículo de número 2 diz o seguinte: ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, tua palavra vai ser pregada, anunciada. Meu Deus, que tudo que for dito aqui, nada venha a ser de mim mesmo, mas tudo venha a ser conduzido pelo teu Espírito. Enaltecemos o teu nome, te glorificamos, Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas de palavras, pensamentos, gestos, para que teu Espírito Santo agora ele sonde o nosso coração. Tiramos tudo aquilo que não lhe apraz, que não te convém, Senhor, para dar lugar para o teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, fala as nossas vidas. Fala hoje, Senhor, aos nossos corações. Que essa palavra venha frutificar, venha transformar, venha nos conduzir, nos guiar, e que tudo isso venha ser para o teu louvor e a tua adoração. Assim, Pai, obrigado, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se assentar, toma o teu assento. Abacuque, esse profeta, ele agora está fazendo uma oração. E Abacuque, quando ele fez essa oração, ele pedia ao Senhor para que viesse um avivamento. Aviva, ó Senhor Deus, ele está dizendo, aviva, ouve, Senhor, a tua palavra, teme, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Abacuque está dizendo: Senhor, notifica a tua obra, notifica esses anos, notifica, porque o povo estava vivendo um declínio espiritual, o povo estava vivendo um terrível esfriamento espiritual. E Abacuque então ele começa a clamar, ele começa a pedir o Senhor avivamento. E nós entendemos que o que faz o povo viver um esfriamento, o que faz a igreja viver um esfriamento, é a pessoa viver na desobediência, é a pessoa viver no declínio moral, é a pessoa viver no declínio espiritual. Sabemos que uma vida inconstante com Deus é uma vida de esfriamento. Entenda que se ele está pedindo por avivamento, se ele está orando e dizendo aviva, Senhor, inclusive o nome da nossa igreja, da Aviva Church, veio de Abacuque 3:2. Deus está dizendo aqui, aliás, Abacuque está declarando ao Senhor aqui: traz avivamento. O Senhor está dizendo aos nossos corações que Ele quer trazer avivamento. Mas por que Ele está pedindo um avivamento? Porque a igreja, porque o povo de Israel, ele estava em total declínio espiritual. Então, se você começa a observar o declínio espiritual,
é a ausência de vários fatores. E quais são esses fatores a qual Abacuque está pedindo ao Senhor? Abacuque está dizendo para Deus ouvir a oração, para Deus ouvir a tua palavra. Ele está dizendo: Senhor, eu temo a tua palavra, eu temo aquilo que o Senhor está dizendo por meio da tua obra. Ele está dizendo: no meio da tua obra existe fraqueza, esfriamento, sequidão. O povo estava vivendo aquilo naqueles dias. Então ele começa a levantar um clamor de avivamento. E o que é de fato um avivamento? O avivamento é o mesmo que o ato de tomar algo mais vivo. Avivamento é o mesmo que tomar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou um lugar ativo. Avivamento é o mesmo que despertamento, é um despertar, é trazer de volta a vida. Isso quer dizer avivamento. Avivamento é você trazer de volta aquilo que estava morto, é você ressuscitar, é você reanimar, aleluia. Então, se ele estava orando e pedindo Deus para avivar o povo, é porque o povo estava frio, é porque o povo estava seco. E eu quero que você entenda isso, amado. Ninguém pede Deus para fortalecer tendo força. Ninguém pede Deus ânimo quando se tem ânimo. Ninguém pede Deus alegria quando se há alegria. Ninguém pede Deus dinheiro nas finanças quando se há dinheiro. Ninguém pede Deus saúde quando se há saúde. Você já viu alguém tomar remédio mesmo com saúde? Ninguém toma remédio quando está são. As pessoas só tomam remédio quando está doente. A mesma coisa. No momento que Abacuque, ele clamava ao Senhor pedindo avivamento, ele clamava ao Senhor pedindo para que avivasse o povo, para que avivasse Israel. Ele estava pedindo por algo que estava faltando. Quem está compreendendo isso aqui? Ele estava pedindo por algo que estava ausente. Ele pedia ao Senhor renovo, restauração de Israel. Esse termo é usado, avivamento, para algo que está falido, para algo que está morto, para algo que tem que ser trazido de volta à vida, para algo quando não existe mais oração, a oração está morta. O culto cristão a Deus está morto. A vida devocional está morta. Quando a comunhão na igreja, entre os irmãos, a pessoa não consegue vir na igreja, ela não tem comunhão com os irmãos, está morto. Quando algo está passando por esfriamento, seja individual, seja coletivo, ou seja de forma regional, quando o esfriamento chega na vida de uma pessoa, amado, é uma tristeza, é uma decadência. A pessoa não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue buscar a Deus, ela não consegue vir à igreja. Mas por que tudo isso acontece? E eu vou mostrar para você aqui daqui a pouco o motivo a qual a igreja nos dias atuais está vindo ao esfriamento. Mas naquele tempo havia também um esfriamento. Eu não sei se você sabe, mas Deus, ele pode trazer avivamento para uma única pessoa. Basta a pessoa pedir. E o que é avivamento? É trazer de volta
vida. Repita assim comigo: trazer de volta vida. Nesta manhã eu profetizo sobre a tua vida avivamento. O Senhor, Ele quer trazer você de volta à vida. Nós precisamos de ter vida com Deus. Jesus, Ele vai declarar dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. E vida, avivamento, ele não é só individual, mas ele também pode ser por grupo inteiro, por uma comunidade inteira, por uma igreja inteira. O avivamento pode começar apenas entre uma pessoa, como também pode começar em um grupo de pessoas. O avivamento pode começar também por uma região, por um lugar, por uma nação, por um estado, por uma cidade. Um grande avivamento. Durante décadas e décadas aconteceram vários avivamentos, inclusive na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Foi um grande avivamento, a qual aconteceu naquele lugar. As pessoas, aquele lugar era um ponto de droga, as pessoas estavam ali, usuários de drogas, moradores de rua, todos foram tomados pelo avivamento. O Espírito Santo começou a trazer arrependimento, o Espírito Santo começou a trazer choro, pranto, com lágrimas, e houve um avivamento tão estrondoso ali na Rua Azusa, que todos se entregaram e se converteram a Cristo. E não é diferente. Quando nós pedimos por avivamento, quando nós pedimos o Senhor: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva essa cidade, Senhor, desperta-nos no sono da indolência, Senhor, nos traz a vida novamente. Entenda que no nosso meio cristão existe algo que muitas das vezes nós percorremos os lugares que você está percebendo cada vez mais está morto. Amado, o culto cristão está morto, as práticas cristãs estão mortas, as reuniões de orações estão mortas, estão frias, estão atrofiadas, estão indiferentes pelas coisas de Deus. A pessoa não tem amor mais, a pessoa não tem ânimo para as coisas do Senhor, as pessoas não têm mais prazer pelas coisas de Deus. As pessoas estão abandonando a sã doutrina. Mas o que faz isso? Esfriamento. As pessoas não querem mais vir à igreja congregar, porque hoje é chato ir à igreja. Esfriamento. As pessoas não querem participar do estudo bíblico. Esfriamento. Das orações de grupos. Esfriamento. Das reuniões nos lares. Esfriamento. E essa onda de esfriamento não toma só a igreja brasileira, mas toma toda a igreja do mundo inteiro, porque a igreja é uma só em Cristo Jesus. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a tudo isso. Começar a perguntar o porquê que está acontecendo o esfriamento. É perguntar para Deus: por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que eu não oro mais como antes? Por que que eu não jejuo mais como eu jejuava? Por que que eu não busco mais a Deus como antes? Por que que eu não evangelizo? Por que que eu não falo de Deus como eu fazia antigamente? Por que que eu não venho mais à igreja, aos cultos, quando eu era antigamente? Você já parou para perceber isso? Antes você vinha mais à igreja, antes você cultuava a Deus, antes você era mais fiel, antes você orava de manhã, de tarde, de noite, antes você jejuava. Quanto tempo que você não jejua? Quanto tempo que você não ora? Quanto tempo que você não vai ao monte? Quanto tempo que você não chama a tua esposa para orar, o seu marido para orar?
Os seus filhos, quanto tempo que você não ora pelos seus filhos? Para observar isso. Quanto tempo que você não ora pela comida, pelo seu alimento? Se você começar a observar, ver, nesses anos, você teve um declínio espiritual ou um aclive? Ou você subiu espiritualmente? Como que está a sua vida hoje? Você tem que começar a se perguntar. O apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Você tem que começar a perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço te agrada? O que eu faço está de fato agradando o Senhor? A minha oração agrada o Senhor? O meu jejum o Senhor recebe? O que de fato está acontecendo? Você tem que fazer um check-up. Não é o pastor que vai fazer o check-up, não é o esposo, não é a esposa, é você. Você tem que começar a se perguntar a Deus: como eu tenho sido como cristão? Você tem que começar a olhar para dentro de você: como eu tenho sido como esposo, como esposa, como filho? Como eu tenho sido? Eu tenho dado testemunho como funcionário, como patrão, como obreiro da igreja, como pastor? Como que você tem sido? Isso são coisas que nós temos que perguntar, porque não é certo um homem que buscava, que orava, uma mulher que buscava, que orava, e de repente se vê em decadência. Alguma coisa está de errado. É o mesmo que você começar a perder peso. Você come, você bebe água, come comida saudável, e de repente você vai perdendo peso. Espera aí, eu estou me alimentando, eu estou bebendo água, mas por que eu estou nessa perda de peso? Aí o que você faz? Você vai ao médico. Você consulta um médico. Nessa manhã você precisa consultar. Por que você está morrendo espiritualmente? Por que você está desanimado? Você tem que começar a perguntar para Deus. E se você não pergunta para Deus, vai ser visível, vai ser notório. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão ver que você está pálida, com os olhos fundos, anêmica, e elas vão começar a dizer: como que você está com cara de doente? É nítido você olhar para um doente e perceber que ele está doente, que ele precisa de um médico. E você não vê que você está doente. Você olha no espelho e você vê normal. Mas quem te olha, quem te vê, percebe que você está doente, que você precisa de um médico. Que nessa manhã o Espírito Santo ele possa vir sondar o teu coração, amado. Você precisa de forças para continuar. Você precisa de ânimo para continuar andando. Você precisa fortalecer as suas pernas. Você precisa fortalecer para continuar carregando a tua cruz. Mas como caminhar sem ânimo? Você não vê uma pessoa caminhar sem ânimo. Você não vê um atleta treinar sem ânimo. Você não vê um pastor pregar sem ânimo. Existe uma preparação para mim estar aqui pregando. Eu tenho que estar animado comigo mesmo, com as coisas de Deus, porque aqui eu estou gastando energia, eu estou falando, eu estou pensando. Eu preciso me animar para preparar isso para a sua vida. Não adianta eu chegar aqui com a palavra de meia boca e pronto. Não, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso treinar para poder transmitir o que o Espírito Santo está dizendo. E não é diferente a nossa vida. O próprio Deus, o próprio Jesus, melhor dizendo, ele vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras, e nem o meu poder, e nem o poder de Deus. Por que o povo ele perece? Por falta de entendimento, de conhecimento, por não buscar, por não se informar. Observe que as pessoas perecem por falta de informação. Observe que as pessoas elas caem
no pensamento dúbio, duvidoso, por não pedir opiniões, informações certas. Por isso que a mente dela fica dividida, porque ela não sabe aonde recorrer, as pessoas a qual ela vai recorrer. É por isso que no nosso meio existem muitos fracos. É por isso que no nosso meio tem pessoas desanimadas, porque é dúvida, e ela não tira dúvida. É preferido que você tire dúvida, do que você voltar para sua casa com a dúvida. É preferido você pedir informações, do que você voltar para sua casa com a carga. Tire dúvidas. Exigir um avivamento, é isso que Abacuque está dizendo. Ele está exigindo de Deus: Senhor, aviva-nos, traz de volta a vida, tira a sequidão. É necessário trazer vida novamente, despertamento novamente, reavivamento se for necessário. Se houve um avivamento um dia, pede Deus para reavivar de novo. Acende o fogo, Senhor, acende a chama outra vez. Eu estava vendo, observando, eu vi uma ilustração muito linda. Você já percebeu quando você coloca carvão na churrasqueira? O carvão tá preto, tá apagado. Aí você coloca o fogo e começa o quê? Soprar. E quanto mais você sopra, mais a chama, mais brasa dá no carvão. E quando o carvão ele está apagando a sua chama, a brasa, ela está apagando, o que você faz? Você coloca outros carvões. E o mais interessante, que não é o carvão que está apagado, vai acabar de apagar o resto. O que está lá está apagando. Mas mesmo com pouco fogo, ele consegue incendiar aqueles que estão chegando. E ele volta a ter vida novamente. Mas por quê? Porque nós precisamos ser brasa, fogo na vida das pessoas. Por mais que venha a ser pouquinho, amado, quando pessoas entrarem aqui dentro dessa igreja, você precisa abrasá-las. Você precisa contaminá-las com a chama. E a chama quem provoca é o Espírito Santo. Quem chega frio aqui, você tem que levar fogo. Você tem que aquecer. Você tem que levar avivamento, trazer de volta aquela pessoa à vida, dizer: você precisa estar no meio do fogo. É por isso que eu cobro você, é por isso que eu pergunto a você: por que você está sumido? Porque é no meio do convívio da igreja, é no meio da união dos irmãos, é no meio da coinonia que vai haver fogo. Você não vê fogo fora da churrasqueira. O fogo está no nosso meio, no meio da igreja. E quando você está com brasa, você sai daqui para levar o fogo para aqueles que estão apagados. Existe um avivamento. A gente sabe que existe um tempo, e esse tempo chegou. O período da apostasia. E o que é a apostasia? É o abandono total da fé. Tem pessoas que antes ela era uma pessoa voltada totalmente às coisas de Deus, orava, jejuava, lia a Bíblia, ela visitava os doentes, ela fazia evangelismo na rua, nas praças, na casa do familiar, o tempo todo estava falando de Jesus. E hoje o que aconteceu? Está esfriando. Isso é um período de abandono da fé. E amados, o que falta para Jesus voltar é apenas isso: a apostasia. Quando a apostasia ela for total no mundo, o abandono da fé ela for total no mundo, sabe o que vai acontecer?
Jesus ele volta. E o início da apostasia já está aí, há muito tempo. Todo dia que passa, mais pessoas estão abandonando Jesus. Mais pessoas estão abandonando a fé em Cristo Jesus. Pessoas que oravam, deixaram de orar para trocar a oração por uma partida de futebol, por uma caneca de chope. Pessoas que estavam orando, jejuando pelas almas, pela família, agora não quer saber mais de vir à igreja, não quer cultuar mais o Senhor. As pessoas estão abandonando. Antes ela vinha quarta, sexta e domingo na igreja. Agora ela só vem sexta e domingo, quarta e domingo. Agora só vem domingo. Agora só vem na Santa Ceia. Agora só vem de 2 em 2 meses. Agora só vem no final de ano. Agora não vai mais à igreja. Ela não vem mais à igreja. O pastor convida, a esposa convida, o marido convida, os filhos convidam, os irmãos da igreja convidam, os irmãos mandam mensagem, os irmãos convidam para a festividade. A pessoa não quer mais, porque um dia lá atrás começou um esfriamento. E amado, não pense você que o esfriamento ele acontece da noite para o dia. Não, o esfriamento ele é gradativo. Ele é dia após dias, anos após anos. Não acontece de um dia para a noite, da noite para o dia, ou do dia para a noite. Acontece dias, meses e meses e anos. Quando a pessoa assusta, ela está longe da presença do Senhor. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é se apostatar? Ele está dizendo que não é todos, é alguns. Apostatar é o mesmo que abandonar a fé. Paulo está dizendo: Timóteo, o Espírito expressamente, o Espírito de Deus, olha lá o Espírito lá com a letra maiúscula, é Deus que está dizendo. O Espírito que está dizendo, não é o pastor Tiago, não é nenhum obreiro, não, é o Espírito de Deus que está dizendo que alguns, e esses alguns é da igreja. Ele não está dizendo quem está no mundo, porque quem está no mundo já está na apostasia há muito tempo. Ele está dizendo para a igreja: Timóteo, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso é sério. Pessoas que estão dentro da igreja, que não praticaram a palavra, que não orou. Olha como é que Satanás ele trabalha, que foi gerando esfriamento. Começaram a se apostatar da fé, começaram a deixar de congregar, deixaram de tomar Santa Ceia, abandonaram os estatutos, as leis de Deus, os preceitos, os ensinamentos de Jesus, a comunhão entre os irmãos. Apostataram e deram ouvidos a espíritos enganadores. E quem são os espíritos enganadores? Doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. A pessoa, ela sai da igreja e vai para o espiritismo, segundo Allan Kardec. Ela sai da presença de Jesus e vai para os terreiros. Ela vai cultuar os demônios, os ídolos.
ela vai para o Seixonoe, para as entidades indianas, ela começa a caminhar por outros caminhos, ou ela não vai para lugar nenhum, ela abandona totalmente a fé, ela fica totalmente desanimada em casa mesmo. Sabe por quê? Se tornou um pagão, se tornou um incrédulo. Sabe o que Paulo diz? Em Romanos capítulo 12, Paulo ele vai dizer que nesses últimos dias, Satanás cegaria o entendimento dos incrédulos. Sabe quem são os incrédulos? Aqueles que não crêem nas Escrituras. Satanás, ele está trazendo uma cegueira, uma pandemia de cegueira espiritual. E quando eu falo cegueira espiritual, eu não estou dirigindo quem está no mundo lá fora, porque o mundo já é do maligno. Eu estou dizendo que tem quem está na igreja. Nós temos que tomar cuidado para você não ser contaminado pela cegueira espiritual, a pandemia, a cegueira espiritual, a cegueira do entendimento. Ele continua dizendo, Timóteo, e pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo está alertando Timóteo, Timóteo, cuidado, Timóteo, com a doutrina de demônios, cuidado com esses ensinamentos, amados, nós temos que vigiar. Existe até mesmo apostasia dentro da igreja acontecendo, de forma, o abandono na fé, porque tem doutrina de demônios dentro das igrejas, coisas que é anticristão, antibíblico, pastores, homens que eram homens de Deus, que agora estão se afastando, se apostatando da fé e pregando heresia. Deus vai pedir conta desses líderes, esses falsos pastores, profetas, que não estão ensinando a igreja, que estão tosquiando as ovelhas, que estão ensinando heresias, fazendo culto de entretenimento para alegrar o povo da igreja, para encher a igreja, para inflar a igreja, e estão deixando de pregar o evangelho genuíno, o evangelho de arrependimento, o evangelho da salvação. Chegou um tempo, as igrejas vão se esvaziar com o evangelho de Cristo, e as igrejas apóstatas irão cada vez mais encher. Sabe por quê? Porque o povo está com os ouvidos agravados, fechados para as coisas de Deus. O povo não quer orar, o povo não quer jejuar, o povo não quer ler Bíblia, o povo não quer. O Espírito Santo diz, não sou eu, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Tem muitos por aí anunciando Satanás, e muitos que estão dentro da igreja, por não ter entendimento das Escrituras, estão sendo conduzidos por doutrinas de demônios. Você tem que começar a orar a Deus, pedir, Senhor, me dá direcionamento. Cuidado com os vídeos que você assiste aí nas internet, cuidado. Às vezes você está pensando que aquele homem é de Deus, mas não. Cuidado. Você tem que se examinar, você tem que pedir, Senhor, me dá direcionamento, me dá direção de uma pregação. Eu creio que existe muita pregação na internet que são de homens de Deus, de mulheres de Deus. Deus usa,
mas também no meio de muitas ovelhas, existem lobos que querem tosquear as ovelhas, que querem saquear as ovelhas, igreja. Cuidado. Ele está anunciando para Timóteo. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja que se desvia da fé, que abandona a Deus, que abandona as coisas sagradas de Deus, que é uma igreja apóstata, fingida, falsa, herege, que engana as pessoas e prega heresias. Esse é um tipo de igreja, e tem muitas no nosso meio, infelizmente. O segundo tipo de igreja é diferente de uma igreja apostata. É uma igreja bíblica de Cristo, está na terra, é uma igreja remida, aleluia. Ela existe, só que ela tem problemas. Ela está fria, ela está apática, seca e fria. Olha a diferença de dessas duas igrejas. Uma está fria, está morna, vamos dizer assim, está anêmica, está com problema dentro dela, está doente. Mas a outra está desviada da fé, abandonou Deus. Olha a diferença. Abandonou as coisas sagradas, santas. É uma igreja que finge, ela é falsa, herege, enganosa e prega heresia. As duas igrejas estão doentes, sim. Só que a diferença é que uma está fria, anêmica, a verdadeira igreja, desanimada, mas ali é só injetar uma coisa e ela volta a ter vida. Quem está entendendo? Mas e aquela que prega heresia, que abandonou a fé, que abandonou as coisas sagradas, que abandonou a Deus? Tem como dar remédio? Não. Ela já está na beira do precipício. Ela começou certa, mas ela se contaminou tanto que o câncer dominou tudo. Não se tratou, não fez o tratamento, o câncer destruiu e deu óbito. Essa igreja está condenada se ela não se arrepender. Os seus líderes, os seus membros estão doentes. Mas e a igreja que está fria, que está resfriada, que está desanimada? Tem jeito? Tem. Olha a diferença de um grande para esses dois tipos de igreja. Uma teve um abandono total de Deus, a outra não. A outra não abandonou Deus, mas está fria, está fraca. E a prova que Deus, Ele visita os fracos, Ele visita os desanimados, Ele visita os que estão anêmicos, Ele visita os que estão apáticos. Não tem como visitar Deus um lugar onde que é herege. Não tem como Deus visitar um lugar que o povo abandonou os ensinamentos. Não tem como Deus visitar uma igreja que os seus líderes, eles são mentirosos, falsos. Não vai visitar. Essa igreja cresce, mas ela vai crescer e vai se perder, e toda a alma vivente daquela igreja vai perecer. Mas e uma igreja que está fria, que está doente, apática, seca, tem como voltar a ter vida? Tem.
é só dar um medicamento. Por quê? Porque essa igreja ainda tem Deus, essa igreja ainda prega a palavra. O que precisa é injetar ânimo. Tem palavra. Ah, pastor, mas eu fico tão triste quando a igreja está vazia. Se você fica triste, imagina eu. Se eu fico triste, imagina Deus. Porque a palavra é pregada, porque as escrituras é anunciada. Eu prego aqui. Eu sempre falo isso. Se a pessoa quiser dar uma voltinha por aí, vai ver se o que de fato as escrituras está dizendo sobre esses padrões de igreja que existem por aí. Não é cor de parede, não é tinta, não é nada disso, não é roupa, não, é o ensinamento, é as escrituras, é oração, é jejum, é isso que Deus se agrada, amados. Deus não olha para a aparência. Deus não importa se o seu cabelo é roxo, verde, azul, branco, é cor de cabelo. Deus não importa se você tem brinco, se você tem chinelo de dedo, sapato, se você está de terno, se você está sem gravata, se você está de bermuda. Deus não olha para isso. Deus, Ele olha para o teu coração. Deus, Ele olha para o teu interior. O Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem, porque o homem olha para a aparência, mas eu vejo o que está no coração. Não é cor de tinta, mas o povo está indo embora porque a parede é preta. Não, porque não quer a palavra, não quer os ensinamentos, não quer estar dentro dos padrões bíblicos. Nós temos que nos endireitar. Ezequiel 37, veja comigo como é que Deus trabalha. Versículo 1. O Senhor vai dizer, Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetiza. Ezequiel, ele vai profetizar sobre ossos secos. Amado, a igreja ela pode estar seca, mas ainda tem chance. Ezequiel vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. Entenda isso aqui: aquele vale de ossos secos era o povo de Deus, era o povo de Israel. Era o povo de Deus. Ezequiel, ele estava andando sobre ossos secos, sobre o povo de Deus. Era o povo de Deus. Versículo 3. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Yahvé, Tu sabes. O Senhor que sabe. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A tua vida está seca? Ouve a palavra do Senhor. Se nessa manhã você veio buscar a resposta do Senhor, o Senhor está dizendo que Ele está levando vida para aquilo que está morto, Ele está levando vida para aquilo que está seco. Ele quer trazer vida para mim, vida para você, vida para a tua casa, vida para o teu trabalho, vida na faculdade, na universidade. Ele quer trazer vida quando você está nas ruas, Ele quer te dar vida. Pastor, eu estou morrendo. Quando você está morrendo, você tem que dar um grito de socorro. Você tem que clamar por socorro. O Senhor está dizendo para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, para que eles voltem a ter vida novamente. A palavra do Senhor que traz vida.
Como você não vem congregar ainda? Essa palavra aqui que traz vida, é essa palavra que vai te levantar, é essa palavra que vai te encorajar, é essa palavra que vai trazer a vida novamente. Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é vida, a palavra é vida. Versículo 5: assim diz o Senhor Yahvé: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vocês vão viver, ele está dizendo. Profetiza: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louve, 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 louve ao nome do Senhor. Eu sou o Senhor, assim diz o Senhor. Esse osso aí está faltando carne? Está faltando o que? Nervo? Pele? O Senhor, ele está trazendo vida, ele está formando de novo aquilo que se perdeu. Avivamento. Aquilo que estava morto está voltando à vida, aquilo que estava seco está voltando à vida, aquilo que estava frio está voltando a aquecer. Vida. Ele profetizou: é necessário um derramado Espírito, é necessário que sobre a igreja de Cristo venha ser um derramado Espírito Santo. Toda obra, ela precisa de uma regeneração. Toda obra, ela precisa de uma renovação. Toda obra, ela precisa de uma palavra de renovo, de Deus, de avivamento, de uma porção dobrada, de uma manifestação do Espírito de Deus. Lembra do Eliseu? Eliseu era um homem que andava com o profeta Elias. Elias era um homem que aonde passava, Deus manifestava o poder. Mas Eliseu, ele pediu porção dobrada de tudo aquilo que Elias ele fez. E de fato aconteceu. Como pode o discípulo ser maior que o seu mestre? Ele não seria maior em desobediência, se ele desobedecesse. Ele não seria maior se ele deixasse de lado. Pelo contrário, ele falou: Senhor, me dê porção dobrada. E sabe o que Elias de fato fez? Ele manifestou a porção dobrada. Deus manifestou a porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Eliseu, ele fez milagres maiores, grandiosos, 14 milagres. Porção dobrada, 7 mais do que Elias. O último milagre do Eliseu, entenda isso aqui: ele estava no sepulcro, e homens fugiam de ameaças de guerra, e um desses homens morreu caindo em cima do túmulo do profeta Eliseu. E naquele momento, quando o amigo viu que ele estava ali morto, atingido, ele ressuscita, porque ele estava deitado em cima do túmulo, dos ossos de Eliseu. Foi o último milagre de Eliseu. O amigo vê, sem entender, e os dois continuam a jornada. Até depois de morto, Eliseu, ele fez milagre. Mas por quê?
porque nós temos que ser assim na mão do Senhor. Senhor, eu quero a porção dobrada do Teu Espírito sobre a minha vida. Deus te deu algo nas tuas mãos que você não pode jogar fora, que você não pode negligenciar. Você tem que dizer: eu quero ter a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu fico observando a quantidade de jovens, a quantidade de homens, de mulheres que está perdendo tempo. Poderia estar anunciando o Evangelho de Deus, poderia estar pregando, poderia estar falando em vários lugares, na empresa, no trabalho, falando do amor de Jesus, mas não, fica jogando papo fora. Está perdendo a juventude, está perdendo a vida, está perdendo tempo. Está perdendo tempo na frente de uma televisão, está perdendo tempo jogando jogos de azar, está perdendo tempo numa roda de escarnecedores, está perdendo tempo dormindo, está perdendo tempo. Poderia estar lá pregando, poderia estar sendo usado pelo Espírito Santo, poderia estar ali no meio dos amigos, mas falando de Jesus, poderia estar na igreja, fazendo uma obra, missões. Amado, você poderia estar em outro país agora. Você é jovem. Eu com 20 anos, eu deixei tudo, deixei emprego para viver Cristo. Com 26 eu já era pastor, pai de família. Eu não dei o luxo para curtir, para gastar a minha juventude com as coisas do mundo. Não, pelo contrário, eu falei: Senhor, eu quero ser um militar do Senhor, eu quero me alistar no Teu exército. Eu renunciei prazeres meus, eu deixei de querer de fazer coisas pessoais minhas para viver Cristo. Mas foi porque eu quis? Foi porque Ele me chamou. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo, não é isso. Eu sei que o chamado de Deus para cada pessoa é de forma diferente, mas você precisa viver Cristo. Pedro está dizendo: para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Amado, aquilo que Deus confiou em tuas mãos, delega com sabedoria. Sabe por quê? Porque maldito é aquele que faz aquilo que Deus colocou nas mãos fraudulentamente. Deus, Ele quer trazer avivamento. Em Atos capítulo 1, versículo 8, eu vou terminar. O avivamento é marcado por um tempo. Atos capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção nisso aqui. O avivamento é marcado por poder. Mas recebereis a virtude. A palavra virtude quer dizer poder. O poder do Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas esfriam? Porque elas não têm pedido o que? Deus o que? A porção dobrada do seu Espírito. Pede a Deus: Senhor, me reveste de poder. Essa palavra aqui, no grego, poder, quer dizer dunamis. A palavra dunamis, traduzindo ela do grego para o original, quer dizer dinamite.
Dunamis, poder, explosão, virtude, dinamite. Sabe o que acontece quando o homem ele acende uma dinamite? O que ela faz? Explode. Dunamis quer dizer explosão, poder, dinamite. O Senhor está dizendo sobre vós: olha, mas recebereis o dinamite, virtude, poder, explosão do Espírito Santo sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo, e até os confins da terra. Ei, eu vou derramar sobre vocês o meu poder, o dunamis, o dinamite. Nós precisamos de pedir o poder de Deus. Você precisa clamar a Deus: Senhor, me dá poder, me dá força para mim avançar, para continuar. Sem a tua força, sem o teu Espírito eu não consigo. E quantas vezes que eu oro a Deus para me dar força: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Pai, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu peço, você tem que pedir. Se você não pedir, você não vai ter. Você vai ver essa explosão 120 vezes escrito na Bíblia, pedindo, o povo pedindo poder. 120 vezes no Novo Testamento. Entenda isso aqui. Segundo motivo para marcar um avivamento: arrependimento. Em 2 Crônicas 7,14, olha porque um avivamento é marcado por arrependimento. Amados, arrependimento. Você precisa se arrepender. A palavra diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvireis dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está cobrando do povo arrependimento. E arrependimento, ele tem que ser com lágrimas, com choro. Arrependimento tem que ser com o joelho dobrado aos pés do Senhor. Você precisa se arrepender, arrepender dos seus pecados, arrepender das suas atitudes, arrepender. Você precisa se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem poder do Espírito Santo. Amada, a igreja precisa se arrepender. A igreja brasileira tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, Deus ele não vai sarar a terra. Deus ele não vai curar. Deus ele não vai libertar. Tem que haver arrependimento. Terceiro motivo que o avivamento é marcado. Como que você sabe que está tendo um avivamento? O primeiro é o poder. O segundo é arrependimento. Você arrepende, me perdoa, Jesus. E o terceiro, de volta ao primeiro amor. Lembra quando você estava no primeiro amor? Ah, pastor, mas eu perdi o meu primeiro amor. Lembra quando, quem é casado aqui vai saber o que eu estou falando. Lembra quando você namorava? Lembra, Mário? Você ficava ligando todo dia para sua namorada Luciana. Você gastava ficha, você ia no portão lá levar ela, saía junto. Paixão à primeira vista. Ai. Mas se não cuidar, vai perdendo. Vai perdendo. Não é diferente também com a obra do Senhor, com as coisas de Deus.
a gente fica empolgado, a gente fica envolvido. O primeiro amor, você quer aquela pessoa do seu lado, não é assim? Só que se você não cultiva isso, vai afastando. É a mesma coisa as coisas do Senhor. O esfriamento espiritual nos afasta de Deus, nos afasta das coisas do Senhor. E como que eu faço para voltar ao primeiro amor? É ler mais a Bíblia. E não é ler a Bíblia apenas, eu li 2 capítulos. Não, é ler e entender, é ler e falar: Senhor, o que o Senhor está dizendo aqui? É você estudar, é você examinar. Lembra do povo que Paulo, ele foi lá, os bereanos, a palavra diz que eles examinavam as Escrituras. Você precisa ser aquele que examina as Escrituras. Sabe por quê? Porque às vezes você está frio, fraco, desanimado, porque você não lê Bíblia, porque você não lê as Escrituras. Como que você quer se fortalecer? Oração. Como que você quer voltar ao primeiro amor, sendo que você não ora? E quando eu falo oração, não é uma oraçãozinha, não, é oração fervorosa. Não precisa ser longa, mas tem que ser fervorosa. Você tem que falar: meu Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Jejum, amado. Quanto tempo que você não jejua? Quanto tempo que você não jejua? E quarto, o avivamento é marcado por forte sentimento por Deus. E o que seria esse forte sentimento por Deus? Paixão pelas coisas de Deus, zelo pela obra de Deus, arde por amor a Deus, arde por vontade de estar na igreja, arde por vontade de vir participar do culto, arde por vontade de vir limpar a igreja, de vir evangelizar, de vir fazer o trabalho social, de vir fazer a obra do Senhor. É algo que arde dentro de você. Esse sentimento tem que ter. Se você não está sentindo isso, vontade de vir na igreja, é porque precisa de um avivamento. Se você não tem ânimo para fazer as coisas de Deus, precisa de avivamento. Está frio. E o último, quebrantamento. Qual é a prova que está acontecendo um avivamento? O avivamento é marcado por quebrantamento. O quebrantamento é uma pessoa que o tempo todo ela é sensível. Ela ouve um louvor, ela chora. Ela vê alguém maltratando a outra, ela chora. Ela vê um tipo de indignação, ela se comove com aquilo, ela chora, ela cai em prantos. Ela ouve uma mensagem bíblica, ela começa a chorar e ela começa a dizer: eu preciso mudar. Isso quer dizer quebrantamento. O avivamento, ele tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro de tudo. O avivamento, ele não pode ser marcado por uma coisa ampotrocêntrica. O que é ampotrocêntrico? Quando o homem é o centro de tudo. Não. O homem, ele tem que sair de cena. E Cristo, ele tem que estar em todo tempo em cena. Que nessa manhã você possa entender a causa do esfriamento. Será que você não tem que buscar mais? Eu te convido para ficar de pé. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou fazer uma oração pela sua vida nesse momento. E nesse momento eu quero que você volte o teu coração para Deus. Você vai orar perguntando ao Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E pergunta para Deus: se que haja em mim o Espírito Santo.
Porque às vezes você tem até dúvida se tem o Espírito Santo. E se você tem dúvida que haja o Espírito Santo, é mais um motivo para você começar a buscar a Deus, a pedir ao Senhor o Espírito Santo, a pedir ao Senhor o poder do Espírito Santo. Porque qual é a certeza que a pessoa tem o Espírito Santo? Ela teme ao Senhor, ela se arrepende, ela chora quando ela faz algo de errado, ela chora, ela se arrepende, ela diz: Senhor, me perdoa, eu não posso fazer mais isso, eu não posso viver mais nessa situação, eu não posso ser infiel com o Senhor, eu não posso continuar nessa vida, eu não posso ser infiel com meus irmãos em Cristo, eu não posso ser desobediente com o meu pastor, com os meus líderes. Isso é uma pessoa que tem um Espírito de Deus. Ela sabe aonde que ela está errando, ela reconhece o seu erro, ela reconhece que ela está fraca, ela reconhece que precisa de ajuda, ela reconhece que ela precisa orar mais, ela reconhece, ela não questiona, ela só reconhece. Ela fala assim: eu preciso de ser moldado, eu preciso de mudar. Que nessa manhã você entenda isso, reconheça, e você vai fazer um autoexame, porque daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E você precisa começar a dizer: Senhor, eu quero ser aquela pessoa que eu era de volta, eu quero ser de volta, eu quero voltar ao teu primeiro amor, eu quero ser mais dedicado às coisas do Senhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero poder ajudar mais na igreja, eu quero ganhar almas, eu quero ganhar vidas, eu quero ser diferente. Porque, amado, se você não se atentar a isso enquanto é tempo, você vai morrer espiritualmente. E se você morrer espiritualmente, pode ser difícil você voltar novamente. Ainda é tempo. O Senhor diz para Ezequiel: profetiza sobre os ossos secos. Se tem ossos secos, ainda há tempo. O problema é quando não tem mais ossos. Mas se tem ossos ainda pode ter carne, nervos, pele, vida. E eu profetizo nessa manhã que venha ter vida sobre você, que venha ter o dunamis, o poder de Deus na sua vida.